começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e que vontade de largar tudo e viver da minha arte. Oi, eu sou a Fran, RP por formação, ilustradora e aquarelista de coração, há 4 anos contrariando a ideia de que arte e artesanato não são profissões. Olha só que bonito, vou tatuar isso, gente. Tô tentando, né? Tem que passar pra prática. É, né? Não é fácil. Estamos todas, todo dia. Acho que quem é que passa um dia sem pensar nisso? Duvido. Não, você tá nesse mundo uma revolução diária, interna e externa, né? Você Exato. se colocar nessa posição e contrariar mesmo essa ideia de que a arte não é profissão. Bom, a gente vai falar bastante disso aqui, mas primeiro, muito obrigada e bem-vinda, Fran. Imagina, Fê, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, de verdade. Essa oportunidade de falar sobre coisas tão importantes pro nosso dia a dia, quem trabalha de maneira independente, com arte e artesanato. É incrível. Vamos começar então com os recadinhos da paróquia, que são muito importantes aqui, tenho que dar toda semana. Primeiro, você não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Segue, por favor, em todas as plataformas. Faz esse favor. Spotify, SoundCloud, Instagram, Facebook. Vai lá no YouTube, assina no iTunes, dá 5 estrelinhas, deixa comentário em todas as plataformas. Isso é muito importante pro podcast e ainda não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir essa palavra de apoio que vamos dar hoje, certo? Com certeza. Número 2, estampas exclusivas. Sim, não sou uma ilustradora tão maravilhosa quanto a Fran, mas a gente tenta. Faz umas coisinhas aí legalzinha, tá? Ai, então vai lá. Vai lá e compra camiseta, eco bag, temos caneca também. E a gente tá fazendo várias estampas em parcerias com artesãos convidados. Terminando esse episódio, vou convidar a Fran, quem sabe, hein? Vamos ter uma camiseta. Super prazer participar. Vamos ver, gente. Vai até destoar do resto das estampas, mas tudo bem, não vem ao caso. Não. Para com isso, mulher. A venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Para comprar, o link tá lá na descrição do episódio ou na bio do Instagram. E número 3, o nosso Apoia-se. Sim, temos um Apoia-se para ajudar a Fê aqui com todas essas horas de trabalho, todas essas horas de gravação, de edição. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Já tem apoio a partir de 5 dinheirinhos, mas eu vou ficar muito feliz se você me apoiar com 15 dinheirinhos por mês. Olha só, não é quase nada, R$3,50 por episódio. Muito pouco, gente. Não é? É muita informação, muita diversão. Super viável. E você vai poder fazer parte do nosso grupo do Telegram, que bomba de mensagem todo dia. Eu não dou conta de responder, mas a galera lá conversa pra caramba. Tem foto de bichinho, tem foto de comida, tem, sei lá, dicas sobre transição capilar, tem, enfim, o que você quiser, a gente resolve lá pra você. Vai lá, que as nossas pés de mesa, elas vão ter alguma solução. Fora que a gente se ajuda muito também nos dias que a gente tá meio pra baixo, naqueles dias que a gente tá precisando de uma palavra de apoio. Vai lá então, apoia o meu trabalho. O link pra apoiar tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. E se você fizer parte também desse grupo do Telegram, você recebe o episódio antes de todo mundo. Olha, gente, você fica sabendo tudo com exclusividade. VIP. Exato. VIP. VIP, gente, super chique. Muito obrigada pra quem apoia, muito obrigada pra quem vai me apoiar ainda e bora pro episódio. Bora. Eu queria contar rapidinho como é que eu conheci a Fran. Muito engraçado, assim. Sim. Foi muito bom, né? Eu tava numa feirinha, não me lembro qual feira que foi pra conhecer as coisas, e comprei uma ilustra sua, tá aqui na parede da minha sala, adoro. Sim. E a gente ficou um tempão conversando, né? Ficamos lá, bate-papo, fala de crochê, fala de ilustração. Marido adora aquarela e ficou falando também. Enfim, ficamos um tempão conversando. Sim. Enfim, comprei, né, a aquarela, tá aqui na minha sala, e comecei a seguir a Fran pelo Instagram, sempre acompanhando o trabalho dela. Aí um dia eu vou visitar minha mãe, tô subindo no elevador, e aí sabe quando você olha pra pessoa e fala, eu conheço essa pessoa de algum lugar?
Eu lembro. Tipo, meu Deus. Eu lembro que depois eu recebi uma mensagem no Instagram de você falando: eu acho que te vi. Eu acho. Uai, aonde? E aí você contou: eu acho que eu te vi no prédio da minha mãe. Foi. A gente ficou eu e o Fagner um tempão em casa, depois, quem é? Da onde que a gente conhece? Porque assim, né, a gente se viu uma vez e no Instagram você posta mais as suas ilustrações, por mais que tenha seu rosto e tal, mas não é assim uma pessoa que eu convivo todo dia, que eu vejo todo dia, então demorou pra cair a ficha, sabe? Até que a gente descobriu. Aí, enquanto isso, você fica naquela saga, né? Não consegue tirar da cabeça de onde você conhece a pessoa. Exato. Qual o nome da pessoa, até lembrar. Nossa, olha, só pra dizer o quanto o mundo é pequeno. É muito, cara. É. Não é? Super. Cuidado com o que vocês fazem. Só vou deixar aqui. Vou deixar aqui fica essa dica antes de começar. Exatamente, fica a dica. Porque foi muito engraçado. Então, Francine mora no mesmo prédio que mamãe e papai. Não posso fazer nada de errado, porque senão Fernanda vai descobrir, vai saber todos os meus podres. Exato. Já falei pra minha mãe ficar de olho, já tá observando. Maravilhosa. Enfim, vamos começar a falar um pouquinho. Conta um pouquinho quem é a Francine, o Estúdio Luares, o que você faz, como começou. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu sou a Fran, então sou ilustradora e aquarelista, como eu falei, né? Já tem 4 anos e meio. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Eu, na verdade, sou formada em Relações Públicas e Comunicação Social. E trabalhei por muitos anos na área de comunicação, mas nunca foi exatamente aquilo, e eu sabia que não era aquilo, e eu passei anos insistindo. Eu fiz estágio, trabalhei na área por alguns anos, e eu cheguei num ponto de adoecer não só emocionalmente, psicologicamente, mas fisicamente também. Estava muito cansada no meu trabalho formal, vamos falar assim. Uhum. E foi um ponto meio que de virada. Eu já estava pensando em sair, em tentar outras coisas. E quando eu comecei a adoecer, eu falei: chega, não dá mais pra mim, pra trabalhar nessa área, porque eu trabalhava demais, muitas horas por dia. E às vezes de final de semana, sem descanso. Trabalhava na área de eventos e vendas também. Fazia um pouco de tudo. Aquela coisa, comunicação é pau pra toda obra, sabe? Sim. E zero reconhecimento. E evento é um negócio que... Eu gosto muito de trabalhar com evento. Eu já trabalhei muito fazendo stand, né? Uhum. Mas realmente, assim, é um negócio que te acaba, te esgota, né? Porque você precisa estar ali 200% presente. Sim. E é um negócio que tem um prazo normalmente extremamente apertado. E não tem como adiar, né? O negócio vai acontecer naquela data, então você se vira nos 30 pra conseguir. Então eu lembro que eram épocas que eu gostava muito, eu fazia stands esporadicamente durante o ano, mas eu adoro fazer, adorava, mas aí você fica, assim, esgotada. Você precisa de, sei lá, uma semana, um mês de descanso, né? E se você só trabalha com isso, você não tem esse descanso, né? Não, nenhum. Eu acho que trabalhar com eventos, você tá sob pressão o tempo inteiro. E tem gente que adora, porque tem esse perfil mesmo, né, voltado pra esse tipo de trabalho, só que não é o meu perfil. Eu não gosto de trabalhar sob pressão. E não é sustentável, eu acho, sabe? Não é. Por um tempo é ok, mas depois chega uma hora que você... O corpo... Vai espanar em algum momento. O corpo sucumbe, assim. Não que Exato. Nos desafios diários que eu tenho hoje, na minha profissão, eu não tenho que trabalhar sob pressão também. Eu tenho. Mas não é aquela pressão o tempo inteiro... chefe o tempo inteiro no teu ouvido... Bom, a pessoa que vos fala também tem alguns problemas de autoridade, então trabalhar por conta é muito positivo pra mim, é muito bom. Uhum. Mas enfim, voltando pra história, comecei a adoecer demais, falei, não dá mais, preciso pensar em outra saída pra minha vida. Já tava pensando em sair do meu emprego. E, paralelamente, eu comecei a voltar a fazer coisas que eu sempre tinha gostado, sempre tinha interesse desde pequena. Eu falo que foi um retorno à infância, assim. Uhum. De começar a fazer cursinhos pequenos, básicos, de trabalhos manuais, técnicas manuais, que sempre foi o que eu amei fazer desde pequena. E foi um período, assim, de redescobrimento, né, de mim mesma.
Eu sou muito privilegiada de ter conseguido passar por esse período, Claro. de ter tido um certo apoio financeiro, emocional, né, por parte da minha família. Eu fiz várias coisas até chegar finalmente à ilustração. Ah, quer dizer que você fez vários testes antes de chegar aí. Fiz várias coisas, Fê. Eu sempre gostei muito de moda. Então, eu fiz curso de costura à máquina. Eu amo costurar à máquina. A minha tá meio paradinha agora por conta do trabalho, não consigo retomar tantos projetos, mas Sim. fiz curso de modelagem também, porque eu queria muito aprender a fazer as minhas roupas, quem sabe ter uma marca no futuro. E essa era uma parte que eu tinha muito interesse, de poder fazer com as mãos mesmo, ver como que é costurar na máquina. E daí fiz um curso de estamparia e foi, na verdade, pela estamparia que eu me encontrei na ilustração. Que legal. Que eu percebi que era a parte que eu mais gostava, que mais me encantava, era justamente a parte de sentar, planejar, fazer o desenho, pintar, colorir. Mas você já desenhava, pintava antes, assim? Ou era... Você tinha esse hábito? Porque eu acredito muito que não existe esse negócio de nascemos com um dom ou um talento, né? Ninguém, eu acho que nasce com isso. Eu acho que algumas pessoas têm mais facilidades, até por conta da história pessoal e do que já fez na vida. Então, quer dizer, pra você tá no nível que você tá hoje, eu vou dizer, eu acho suas ilustrações lindíssimas. Obrigada. Você já tinha que desenhar de algum jeito, não é possível. Eu sempre desenhei, na verdade, eu nunca deixei de desenhar. Bom. Desde criança, sim! Não, eu sou apaixonada. E o desenho sempre fez parte da minha vida, ainda que os meus pais, a minha família, ela não seja uma família totalmente artística, né? Meu pai sempre desenhou muito bem, sempre gostou de desenhar. Eu lembro que ele fazia todas as decorações das festas de aniversário minha e da minha irmã. Era tudo... Que legal. Tudo feito à mão, tudo... Você lembra daqueles isopores que eram... Sim, eu fazia isso, gente. Eu fazia pra minha irmã, porque eu tenho uma irmã bem mais nova do que eu. Ela tem 8 anos a menos do que eu. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, eu lembro do primeiro aniversário dela, que minha mãe comprou aquele monte de esses painéis de isopor, Sim, aquelas coisas pra pôr na mesa. E aí eu olhava, falava, mãe, eu quero fazer, deixa eu fazer. E aí eu lembro do meu pai falando, deixa a menina fazer. E eu, com 10 anos de idade, comecei a fazer as festas da minha irmã e do meu primo. Que demais. E era meu pai que fazia isso, né? Porque tinha Olha muita que gente máximo. que alugava. Ele não, ele falava, eu vou, eu faço. Sim, comprava, né? E era caríssimo. Muito caro. Eu lembro dos meus pais falarem, então, vamos fazer em casa, sai mais em conta. Então, assim, eu sempre tive esse exemplo também dentro de casa de um pai super criativo, super mão na massa. Legal. Tudo que precisava fazer em madeira, ele dava um jeito, ele fazia, ele gostava. Então, foi muito pela observação dele e eu também tava num mundo, assim, por exemplo, eu era louca por desenho animado. Até hoje eu sou. Eu também. Fascinada. Também sou essa pessoa. Então, os desenhos sempre fizeram parte da minha vida de alguma forma, né? E eu sempre gostei de desenhar. Minha mãe fala que eu era aquela criança estranha que, enquanto tava todo mundo brincando de bola lá fora, eu tava dentro de casa desenhando, colorindo, sabe? Envolvida nesse mundo. E eu nunca, assim, parei de desenhar completamente. Desenho, eu sempre tava rabiscando alguma coisa numa folha. Eu nunca fiz curso de desenho, assim, nunca... Minha mãe nunca me colocou, né, quando eu era criança, pra fazer um curso mais voltado pra isso. Mas eu sempre estava envolvida com isso por escolha própria, né? Daí veio um período da adolescência, que foi um período em que eu comecei a deixar isso um pouco de lado. E depois, no início da fase adulta, naquela fase de decidir o que você vai fazer da sua vida, né? De profissão. Sim. E aquele peso de, isso, o que você escolher vai ter que te acompanhar pro resto da sua vida. Eu lembro que isso estava bem adormecido em mim, né? E foi por isso que eu tive essa necessidade mesmo, essa coisa de voltar a mexer com isso, a estar imersa em atividades manuais, que eram coisas que eu sempre gostei de fazer, muito. E eu, como você também, Fê, não acredito em dom.
em talento. Pois é. Eu ouço muito isso de alunos que às vezes ficam frustrados ou têm medo de fazer algum curso comigo, porque falam, mas eu não sei nem desenhar, como é que eu vou pintar alguma coisa? E... Bom, você aprende, né? Aprende, exatamente. E eu acredito que, assim, isso de dom é muito... Isso que você falou da facilidade de ter uma coisa ou outra, eu acho que tem muito a ver com a história de cada um, a criação. Exato. Como você mesma disse, então, eu pela observação do meu pai, que sempre foi uma pessoa ligada a isso, os desenhos... O desenho tava no meu mundo, né? Tava no meu imaginário. E isso fica muito mais fácil de ser desenvolvido quando é algo natural, que vai te acompanhando ao longo da vida. Sim. Então, em vez de talento, em vez de dom, eu gosto muito mais de falar em paixão. Sim. Porque eu acho que... E dedicação também, E dedicação. Né? Exato. Exatamente, Fê. São essas duas palavras, sabe? Quando você ama o que você quer fazer... Você busca informação, você vai atrás sozinha. E isso fez muito parte da minha história. A gente, eu acho que vai falar um pouco mais sobre isso. E eu acho que é a paixão que te move e que te faz desenvolver uma certa habilidade ou várias habilidades, né? Pra uma técnica ou outra específica. Mas aí, você só desenhava ou você também tinha alguma afinidade com algum outro artesanato, né? Porque eu sempre pergunto isso, porque é muito curioso que a maioria das pessoas que hoje trabalham com artesanato já tiveram isso de alguma forma. A maioria, não tô dizendo 100%, mas aprendi crochê com a minha avó quando eu era criança. Sim. Ou fazia cartão pra vender no recreio da escola. Sei lá, sempre tem alguma historinha. Na minha família, eu lembro muito, eu tenho essa pessoa como a minha tia, por parte de mãe, que a gente era muito parecida nesse aspecto. Ela tava sempre fazendo algum artesanato, ela tava sempre envolvida com... E assim, ela era incrível, porque ela sabia bordar, ela gostava muito de tapeçaria, ela tinha fases. Então, conforme eu passando os anos, eu pude acompanhar e eu passava as férias na casa dela também. Então, a gente ficava juntas, porque eu sempre gostei também de manualidades. E ficávamos eu e ela ali trabalhando no que fosse o projeto dela da vez. Então, teve a fase do bordado, ela fazia ponto cruz. Depois ela teve a fase da tapeçaria. Eu lembro muito que eu adorava pegar aquelas malhas e ficar tecendo com agulha mesmo. Ela pintava também, ela pintava vitral, ela pintava tela, ela usava acrílica, tudo que você pode imaginar. Sei. Ela pintava pano de prato, gente, sério, ela costurava, ela bordava roupa, sabe? Camiseta à mão. Sim. E era incrível, porque a única pessoa, assim, da minha família, tirando meu pai, né, que tinha esse lado do desenho, a única pessoa que foi mais próxima mesmo de mim, de sentar e falar, você gosta disso daqui? Então vamos aprender? Porque a minha mãe, por exemplo, ela não gosta, ela fala, não, eu sou um zero à esquerda pra tudo que é artístico. Sim, minha mãe é igualzinha. Minha mãe fala que, lá em casa eu falo que pulou uma geração. Era minha avó e pulou a minha mãe. E aí veio pra mim, entendeu? As minhas avós, as duas costuram muito bem. As duas faziam as roupas tanto a minha avó materna quanto paterna pros filhos. Eram elas que costuravam, que muitas vezes fazia a roupa inteira, né? Meia, calça, tudo. E eu acho que talvez por isso também eu goste tanto da parte da costura. Eu amo tecido, linha, agulha. Gente, é um universo, assim, universo têxtil, que eu sou muito apaixonada. É lindo demais, Eu também, sou muito, apesar de estar mais ligada hoje com os fios, eu tenho aqui, eu fiz também curso de modelagem de vestuário, e eu tenho aqui máquinas, eu tenho tecidos, e adoro, assim, não quero me desfazer, porque é algo que, por mais que hoje eu não trabalhe com isso, ainda é um hobby que tá aqui. Quando eu tenho tempo, eu faço um pouquinho, né? É maravilhoso. E que bom que essas outras coisas puderam virar um hobby, né? Sim, precisamos também, Precisamos, já que o nosso hobby virou trabalho. Porque, querendo ou não, quando a gente fala muito, é porque você tem que amar o que você faz, eu concordo. Mas quando vira trabalho, né? Então sempre vai ter, você sempre vai gostar um pouquinho menos porque virou trabalho. Com certeza. Não, com certeza. E vai ter dias que você vai estar super inspirada. Então você vai falar, gente, como eu amo a minha vida, como eu amo o meu trabalho.
Vai ter dias que você tá com zero vontade de sentar com a bunda ali na cadeira e ficar bordando ou Exato. ficar desenhando, e você tem que fazer, Sim. porque ou você faz trabalho. ou você paga boleto, entendeu? Exato, exatamente. Não tem jeito, né? Exato. Mas assim, você considera o seu trabalho um artesanato? Vou dizer isso porque tem muita gente que acha essa palavra, tem, sei lá, um preconceito com a palavra artesanato, ou falar é só artes manuais, ou handmade, ou sei lá, qualquer coisa, e eu tô aqui levantando a bandeira do vamos falar que fazemos artesanato todas, porque fazemos, né? E eu queria saber de você, porque eu sei que a ilustração, ela tá ali no limiar, eu acho, né? Quem faz ilustrações, seja ela digital ou no papel, eu entendo que tem essa dúvida, e aí eu queria saber a sua opinião disso. Quando você me perguntou, na verdade, quando a gente falou sobre o que seria discutido, e aí me veio essa pergunta, você considera o seu trabalho artesanato? Eu fiquei, gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Olha só, tá vendo? Essa é a verdade. Essa é a verdade. E, inclusive, eu tava ouvindo o podcast maravilhoso que você fez com as meninas do Clube do Bordado, que é justamente esse o tema, arte E artesanato. e artesanato ou artesanato, né? Cara, que discussão importantíssima, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas sim, eu considero meu trabalho artesanato. Eu acho que a partir do momento que a gente entende artesanato como qualquer coisa que possa ser um trabalho que foi feito à mão, que você colocou a tua energia, o teu tempo, a sua dedicação, os seus estudos ali, eu acredito que sim, a gente considera artesanato. Sim. Eu acho que a gente tem muito essa visão do artesanato como algo só regional, né? Sim. Algo que é feito em passado por tradição oral, e é feito, tem muito, né, o artesanato, por exemplo, no Nordeste, no Sul também, com as rendas de bilra. Sim. Enfim, e por que não uma arte que foi feita digitalmente, mas que você tá ali fazendo numa mesa digitalizadora, por que aquilo não seria considerado artesanato? Porque você não tá fazendo mão, você não tá colocando Exato. você naquilo. Uhum. E então, vendo por essa perspectiva, eu realmente acho que não tem separação, não tem essa mudança de designação. Eu acho que isso veio como... Eu acho que é mais uma tentativa, na verdade, de desvalorizar o trabalho manual, seja ele qual for, dando esse status pra arte como algo, nossa, muito acima de um artesanato. Artesanato é uma coisinha ali que você fez e pronto, sabe? Exato, Eu acho que por isso que eu falo disso aqui quase todo episódio, mas eu acho importante falar, porque a gente precisa criar essa cultura nas pessoas de que artesanato não é só o regional, ou só aquele do bazar da igreja, ou só aquele feito com CD, Sim. ou só, sabe? A gente tem que realmente tirar essa cara do artesanato, porque isso só vai ajudar a gente. Com certeza. Né? Só vai ajudar a classes. A gente só vai valorizar o nosso trabalho. Não, e eu acho que isso tem que partir da gente, né? Da gente se educar primeiro. Sim. Pra depois educar os clientes, as pessoas que vêm até nós. E da gente valorizar o que a gente tem de melhor, o que a gente faz de melhor. Você falando sobre artesanato, eu lembrei muito daquele caso que aconteceu, acho que agora na quarentena, da Prada, que ela lançou aquela sandália Sim. de couro. Que, gente, é uma cópia, assim, na cara Descarada. dura. Exatamente. Das sandálias que são feitas de couro aqui no Nordeste do Brasil. Sim. E o mais interessante foi ver que depois que esse assunto foi surgindo nas redes, as pessoas começaram a falar: então, mas no Marrocos a gente também tem sandálias super parecidas, sabe? Então são tradições, Sim. às vezes com centenas de anos, que vai passando de pai para filho, os artesãos fazendo aquilo. Aí vem uma marca, copia o design completamente igual. Custa milhões de dólares. Exatamente. E daí você vai comprar com aquela pessoa que tá carregando aquela tradição há anos. Não paga nem R$100 na sandália e vai pagar 4 mil, 5 mil na Prada, sabe? Exato, Então, exatamente. Eu acho que vem da gente também esse valor, sabe? De se dar esse valor. Concordo. Ouçam isso, pessoas. Repitam 300 vezes esse pedaço, por favor. Se deem o valor nesse sentido de, cara, o meu trabalho é esse, eu sou foda, eu batalhei muito pra estar aqui e Sim. eu vou me valorizar, sim. Bom, aí, um tema que você trouxe, eu sempre pergunto pras pessoas que vão participar aqui do podcast, o que você gostaria de falar, né? Às vezes eu sugiro alguma coisa. E a Fran que trouxe esse tema que eu achei super interessante mesmo,
Porque pensando na ilustração até, pensando nos desenhos mesmo, normalmente a gente espera que a pessoa tenha se formado em artes visuais, alguma coisa assim, né? Sim. E falar sobre educação formal no artesanato parece um pouco... parece que não tem muito a ver, mas tem. Porque a gente parece que dá mais valor àquelas pessoas que se formaram em artes, ou pelo menos a gente espera que ela vá fazer isso da vida mesmo, talvez, né? Enfim, aí a gente queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre formação, educação formal, que tipo de formação que você teve, de cursos, falar um pouco sobre se isso é importante ou não, o que a gente acha. Antes da gente começar, eu queria só falar uma curiosidade, que segundo o MEC, a educação formal é aquela que ocorre nos sistemas de ensino tradicionais. Aí a gente tem a não formal, que corresponde às iniciativas organizadas de aprendizagem que acontecem fora dos sistemas de ensino, e tem ainda a informal e a incidental, que são aquelas que ocorrem ao longo da vida, que é aquilo que a gente aprende com a vida, né? E aí, você acha que você não teve formação de artes, a gente já ouviu aqui, você acha que seu trabalho seria melhor se você teria tido, ou pelo menos ele teria mais reconhecimento? O que você acha disso? Olha, eu vou te falar que essa não é uma pergunta fechada pra mim, porque já penso ainda muito nisso, e eu quis trazer esse tema justamente porque é algo que eu venho refletindo e eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que acompanham o meu trabalho lá no estúdio e pessoas que vêm perguntar, mas como que você começou nessa vida, né? Como que você caiu nesse mundo da ilustração, já que você não é formada, não tem os contatinhos, né? Ou quem indica. Porque eu nem sei se cheguei a comentar aqui, mas eu tenho a minha marca, que é o Estúdio Luares. Eu tô principalmente nos meios digitais, presente nos meios digitais. E foi todo um processo pra chegar hoje onde eu tô, depois de 4 anos e meio, de descobertas de aprendizados. E se por um lado eu acho que talvez uma educação formal tivesse realmente me ajudado muito, tem outros vieses aí também. Eu acho que a educação formal, ela te ajuda nisso, nesse ponto de te dar um norte de, terminei a faculdade, pra onde eu vou? Sim. É muito mais difícil você começar a pensar, você ter que inventar a sua profissão, digamos assim, inventar o seu negócio. Sim. E eu vejo muito a questão da educação formal ter me ajudado no meu negócio, minha educação formal em RP. Porque como eu aprendi técnicas e na prática com os anos nos meus trabalhos formais, isso eu pude aplicar pro estúdio. Sim. Então, saber o que é você ter um tom de voz, como você comunica alguma coisa e assim, comunicar não necessariamente texto, mas imagem. Sim. Tudo isso eu acho que é uma facilidade, né, que eu consegui trazer por conta da minha formação em relações públicas. E eu acho que talvez ajudaria no sentido de você ter contatos, ter conexões, pessoas que já estão inseridas naquele mundo, porque é isso, eu tive que me inserir nesse mundo. E eu acho que o mundo da arte, do artesanato, eu acho que a palavra certa nem é inserir, é você se impor mesmo, é você falar assim, ó, entrar, chegar chegando, tô né? aqui, cheguei, eu sou a Francine, esse é o meu trabalho. E, gente, imagina, se hoje pra mim é difícil fazer isso, imagina quando eu tava começando, né? Exato, Muito mais difícil, 1000 inseguranças. Meu trabalho, obviamente, não tinha a qualidade que tem hoje. Por outro lado, eu acho que a educação formal, muitas vezes, te deixa preso em caixinhas, né? Sim, super engessa muitas vezes, né? Você, Sim. sei lá, se você fez artes plásticas, parece que você tem que seguir a academia, né? Tem todo esse peso do que você aprendeu, e aí parece que é mais difícil você se libertar dessas amarras aí que a gente aprende na faculdade. Com certeza, e ainda mais dependendo da universidade que você cursou, se ela é uma faculdade mais academicista, se ela é mais pro mercado, ok. Mas se você tá numa faculdade que é muito academicista, né, que
Ai, não, porque arte é só o que tá nos museus, porque você tem que ser representado por uma galeria, porque essa era a visão que eu tinha, né? Que eu não conseguiria trabalhar com ilustração, que é o que eu amo fazer, se eu não passasse por todos esses processos. Sim. E daí, quando você começa a fazer as coisas por conta e você começa a se enfiar nesse meio, onde dá uma brechinha que você encontra, você vai e aproveita, você começa a ver que não é assim, né? Que existem várias possibilidades. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que são formadas ou em artes visuais, ou artes plásticas, ou mesmo design, e que estão num caminho muito parecido com o meu hoje, né? Que não encontraram no mercado ou nas galerias um trabalho que elas gostariam de fazer. Então, aí, vivendo de maneira mais independente. Então, eu acho que tem dessas. Eu acho que o processo de descoberta é diferente também. Exato. Então, o aprendizado é outro, né? Eu acho que em questão de vontade de fazer as coisas, você tem que ter muito mais vontade de dedicação e disciplina, porque é você por você mesmo, né? Você aprendendo ali meio que sozinho, ou então fazendo um curso, mas é mais solitário do que você ter um professor te orientando e passando prova e passando trabalho pra você conseguir praticar aquela técnica, sabe? Até a exaustão. É você por você. Parece que quando você já tá ali... quando você já tá ali na faculdade, ali, num curso formal, alguma coisa, você já tá sendo guiado pra algo, né? Parece que já é um caminho mais natural, assim, né? Sim. Porém, eu fico pensando muito... Eu fiz arquitetura, né, de faculdade. Nem é tão artístico assim. A gente tem, claro, aulas de histórias da arte, temos aulas de desenhos e tal. Mas também tem aulas mais técnicas, mas eu fico imaginando muito, se eu fazendo arquitetura já sair extremamente despreparada para um negócio, porque eu acho que a grande desvantagem quando você faz uma faculdade, um ensino mais artístico, é que as pessoas só pensam no vamos desenhar e tal, ninguém te prepara para um negócio. E eu fico pensando às vezes nas pessoas que se formaram, sei lá, em economia, administração, estão muito à frente da gente no final das contas. Total, não, totalmente. Não é? E é nesse ponto também que eu acho que a comunicação me ajudou bastante, porque em RP a gente estuda algumas questões ligadas a mercado, a como funcionam as empresas, como que tem que ser a divulgação institucional, então isso ajuda bastante, mas assim, administrativo, fazer a parte administrativa financeira, cara... Não, ninguém aprende. Zero noção, É assim, na raça, no dia a dia. E eu acho que mesmo em questão de técnica, quando você aprende... Por exemplo, eu aprendi sozinha. Praticamente, quase não fiz nenhum curso de aquarela ou ilustração. E foi um caminho super interessante, porque ao mesmo tempo que foi muito sofrido, no início eu tinha uma relação quase que de amor e ódio, assim, com a aquarela, porque é uma técnica desafiadora, mas que eu queria muito aprender. É uma técnica de amor e ódio, vamos combinar, né? É uma técnica... Eu, assim, fiz poucas aquarelas na minha vida, mas já fiz e sei. Assim, é amor e ódio ali todo dia. Não, eu tenho noção. É por isso que sempre nos meus cursos eu falo pros alunos, olha... Tem que ter paciência. Paciência, exatamente. A evolução é lenta, porque é uma técnica que ela funciona um pouco diferente das outras, né? A lógica dela é muito diferente. Então, no começo, nossa, foi muito sofrido, porque eu não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo. E eu fui aprendendo no erro e no acerto mesmo. Apesar do sofrimento, eu acho que isso traz um crescimento muito grande de você se conhecer e de você ir testando o que dá certo pra você em termos de linguagem. Sim. Porque eu acho que tanto na arte, no artesanato, enfim, a gente precisa ter referências, sim. Claro. E eu acho que a faculdade, ela provavelmente vai te dar uma base muito boa de repertório, sabe? Imagético, de exemplos, de inspirações. Sim. Quando você tá por conta, é meio que você procurar sozinho e tateando ali, porque nada se cria do nada. Não. Né? Essa é a realidade. As coisas, elas estão aí no mundo. E a criatividade é justamente a forma como cada um organiza essas coisas. E é isso que torna os trabalhos únicos, né? E eu acho que o curso, seja ele, né, uma faculdade ou qualquer curso, ele te obriga a estudar algumas coisas que às vezes você por si só não estudaria. Então eu acho que isso é muito vantajoso, né?
Então, sei lá, eu fiz lá a faculdade de arquitetura e eu tinha aula de, sei lá, de estrutura. Eu até gostava, mas digamos que eu não gostasse. Eu não ia, sabe? Tipo, ver isso se não fosse pela obrigação, no final das contas, né? E eu sempre fui da opinião de que conhecimento nunca é demais, sabe? Sim. Então, seja uma coisa que você acha que você não vai usar, mas no final das contas, em algum momento, vai te servir pra alguma coisa, né? Com certeza, com certeza. E é interessante, você falou de arquitetura, mas antes de fazer RP, eu fiz 1 ano e meio de arquitetura também. Olha lá, esses arquitetos tudo frustrado. Ô, tristeza. Ai, gente, mas arquiteto, olha, é um ser muito frustrado, né? Eu falo porque tenho vários amigos que se formaram, que estudaram junto comigo e estão formados hoje. Mas, enfim, eu fiz 1 ano e meio de arquitetura e eu parei justamente por isso que você falou, de não ser algo tão artístico. Eu vi que era isso que me faltava. E assim, das aulas, o que eu gostava de verdade eram as aulas de desenho, que foram as únicas que eu tive a minha vida inteira, porque não fiz mais depois nenhum curso. E todo o resto, pra mim, gente, eu não me via naquilo, sabe? Mas é que eu acho que arquitetos, quem faz arquitetura, normalmente é porque queria, talvez... Eu, pelo menos, estou falando da minha experiência. Se você me perguntasse quando eu era criança, Fernanda lá de 5, 6 anos, Fernanda, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre respondi desenhista. Sim. E aí, eu acho que a arquitetura era um jeito de ser um desenhista bem aceito e bem pago. Sim. Eu achava, viu, gente? É tudo mentira. Só queria dizer que era uma ilusão da minha cabeça. Porque era um jeito de eu continuar desenhando... mas ainda assim ter uma profissão, sabe? Porque desenhar não é profissão. Só que no final deu muito certo, eu gosto muito de arquitetura, eu gostei muito, tanto é que eu fiz pós-graduação na área, trabalhei muito tempo com isso, porque eu também gosto muito da parte técnica, adoro matemática, e normalmente quem desenha não é muito da matemática, mas... Eu não sou. Eu sou. Eu não sou. Então... Reconheço a importância. Mas você não fez arquitetura por isso, no final das contas, assim? Não tem um pouquinho do, eu vou desenhar e vou ter uma profissão que é muito bem aceita? Totalmente. Totalmente isso. Muito também, nossa, você falando eu me vi, porque o meu pai antes, enfim, de tudo que ele já fez profissionalmente, ele chegou a trabalhar numa época junto com um projetista que, enfim, era arquiteto, e ele tava trabalhando ali, ele tava aprendendo o ofício de desenhista, e isso foi uma possibilidade pra mim, sabe, de estar nesse meio, de me envolver com um desenho e de ter esse status mesmo de, nossa, uma profissional de sucesso, porque eu me lembro quando criança... Nossa, uma arquiteta. Sim! Não, e eu me lembro de criança falar, sempre feminista, sempre, de falar pra minha mãe e pro meu pai que, olha, eu vou ter uma carreira de sucesso, vou ser muito rica, eu vou ter a minha casa, meu carro, e ninguém vai me sustentar. Boa. E assim, quando eu tinha essa ideia de, nossa, ser uma pessoa bem-sucedida, eu pensava o quê? Tá numa empresa, ou tá numa profissão que as pessoas admirem. Exato. Que tem um certo status. E eu acho que a arquitetura tem muito disso ainda. Sim. Apesar de ter muita gente frustrada aí no mercado que a gente sabe. Mas foi um jeito de ser aceito, de ter a aceitação, né, desse ofício que eu queria tanto me dedicar. Mas você chegou a sofrer algum preconceito com esse trabalho agora, assim, de ser desenhista, ilustradora? As pessoas não acham que é trabalho, aquela história de... mas e quando é que você vai procurar emprego? Sei bem. Aquela história tipo, não, tá, mas e o seu trabalho, né? O que você faz, assim, de trabalho? Então, eu trabalho com arte, eu desenho, eu pinto. Eu acho que, assim, preconceito. Abertamente, nunca sofri. Mas foi muito difícil quando, pela segunda vez, eu falei pros meus pais, olha, gente... Não é isso que eu quero, porque é isso, eu larguei arquitetura, depois fiz RP, me formei em RP, e aí falei, não é isso que eu quero, não vou fazer, sempre que está envolvida... Mas funcionou por um tempo, né? Eu acho que isso que a gente tem que também entender, que você trabalhou com relações públicas por um tempo, eu trabalhei muitos anos com arquitetura, então não é que deu errado. Sim. Deu certo por um tempo e agora eu tô em outra, né? E eu acho que as pessoas têm que entender que também tudo bem pra começo de conversa e que tudo aquilo que você aprendeu lá atrás, você vai trazer pro teu novo ofício no momento, pro teu novo trabalho, de alguma forma. Com certeza. Né? Seja a sua experiência de vida,
vida, seja experiência, sei lá, o aprendizado que você teve na faculdade ou no curso, mesmo não sendo de arte, né? Sim, não, com certeza. Eu falo hoje, sou muito grata porque a comunicação me ajuda até hoje em muitas coisas, muitas. E eu recorro a muitas coisas que eu aprendi na faculdade nesse período e também em arquitetura. Sim. Concordo com você de que conhecimento nenhum é jogado fora, sabe? Mas foi difícil nesse começo de chegar pros meus pais e falar, porque pela segunda vez eu tava tentando fazer alguma coisa diferente. E é normal ter esse medo, né? Esse receio dos pais mesmo. Então, o que eu sempre ouvi desde nova, quando eu tinha que decidir o que eu queria fazer, é o seguinte: faz uma outra faculdade e daí quando você já estiver bem financeiramente, você se dedica a isso como um hobby, entendeu? O problema que eu percebi ao longo dos anos é que eu não sei existir sem isso, e eu não conseguiria levar só como um hobby. Não, e você podia não chegar lá, né? Porque é isso que a gente falou, tipo, de adoecer, de ficar muito mal. Então, quando é raios que eu vou poder ter esse meu tempo, né? Com fazer certeza, aquilo que eu quero. Com certeza. E de ser honesta também. Eu acho que essa foi a parte mais difícil. Mais do que o medo dos outros, da minha família, de falar, mas será arte no Brasil ainda é tão difícil? Será que você vai conseguir fazer disso um trabalho? Eu acho que também foi importante pra mim ter esse momento de sinceridade e honestidade comigo, de falar, eu não me imagino sendo feliz, minimamente satisfeita, fazendo outra coisa que não seja arte. Porque é isso. Pra uma pessoa que respira arte, que respira artesanato, é extremamente frustrante não poder se dedicar àquilo de coração, sabe? Tem que ser só um tempinho, só um hobby. Sim. Só 15 minutinhos por dia. Não é. Você quer fazer daquilo o teu trabalho, você quer ter aquela presença. Eu acho que eu entendo quem precisa, muitas vezes, de algum emprego formal, assim, pra pagar os boletos, porque eu, por muitos anos, precisei, a gente sabe, é isso que a gente falou desde o começo, que a gente tem esse privilégio de poder ter feito essa transição do jeito mais suave, digamos assim. Com certeza. Mas também nada impede de você ir fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E alimentando ali teu sonho, e ali alimentando aquilo que você quer, e às vezes achar algo, eu quero fazer isso, e isso realmente vai me dar um sustento. Ou não. Às vezes você descobre que é só um hobby mesmo e tá tudo bem. Sim, né? Que é isso. Eu acho que parte da honestidade que você tem com você mesmo, né? Eu quero transformar isso num trabalho. Isso. Ou eu não quero. E lógico, o momento que você tá ali, financeiro, se você tem condições pra se dedicar àquilo ou não. Porque, assim, longe de mim romantizar a vida de uma artista artesã independente. Porque, gente, não tem glamour nenhum, não tem romantismo nenhum. Zero glamour. Zero glamour. É tipo, muita relação, muita dedicação. Tem muito amor, sim, mas essa é uma parte, né, Fê? Do trabalho. Exato. E é importante, eu acho, a gente falar sobre isso também, porque, que eu vejo de gente na internet de coaching falando, largue tudo e vai fazer o que você ama. Não, gente, não faça isso. Calma, muita parcimônia nessa hora, né? Exatamente. Eu fui aos poucos ali vendo o que eu gostava, mas eu, às vezes, várias vezes, na verdade, dei o passo marca perna, sabe? E repensando algumas situações na minha vida, eu penso se não seria melhor eu ter ido com mais calma, sabe? Sim. Então tem isso também. Eu acho que é isso. Se você tem esse privilégio de dar esse passo, vamos lá. Agora, se você também não tem, vai com calma. Não é porque a gente tá falando aqui que é legal, porque é legal, é muito bom. Mas é isso, tem muita relação, tem muita... Sim. É isso que a gente falou no começo do... Ninguém te ensina a ter um negócio. Eu acho que o podcast em si é uma... eu penso que seja uma forma até de ensino para as pessoas. Eu quero trazer pessoas ainda, vou trazer, hein? Pessoas mais voltadas ao negócio, a finanças, porque eu acho que isso a gente tem muita dificuldade. Muita. Ficar aqui falando sobre, vou sentar e desenhar e ter as minhas ideias é um pouco mais fácil para todo mundo, né? Agora, na hora de fazer isso virar um negócio, meu bem, ninguém sabe. Não, é muito desafiador e acho que tem a questão de perfil também e de
de você trabalhar de forma autônoma. Tem gente que super se identifica. Pra mim, eu adoro poder fazer os meus horários, mas também tem a questão de a gente tá o tempo todo pensando no trabalho, a gente tá o tempo todo envolvida. Sim. Então eu acordo, eu durmo. As primeiras coisas que eu penso no meu dia são meu trabalho, sabe? As minhas preocupações com o trabalho. E às vezes eu vou dormir 2, 3 da manhã trabalhando. Não, e a gente fica falando dessa coisa de não ter chefe, tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Porque você não ter chefe, ter o chefe é alguém que resolve as coisas por você, é alguém que te cobra das coisas. E se você não tem, é você que tem que fazer tudo isso. Você vai ter que se cobrar. Exato. Sabe? Isso pra mim é a parte mais difícil, eu vou dizer. E eu acho que pra além disso também, a gente fala que não tem chefe, mas, por exemplo, quando a gente trabalha com empresas, né? Porque já fiz alguns trabalhos inclusive pra empresa têxtil, estamparia, já ilustrei pra revista também, ou mesmo uma encomenda comissionada de uma pessoa física. Sim. Aquela pessoa é o seu chefe, né? Você tá ali. Sim. Você tá criando em conjunto, tá? Legal, é um negócio bem mais bonito ali por trás. Eu vou falar uma frase aqui que eu acho que a gente devia pôr numa camiseta, que é o seguinte: cliente é pior que chefe. Sim! Entendeu? Sim! Olha, eu concordo super, porque às vezes... Não é? Às vezes tem clientes que são, não chatos, mas tem clientes que têm um nível maior de controle, que querem saber... Pode falar, são chatos pra caramba. Todo mundo tem cliente chato, né? Vamos... Porra, é o que mais tem. Cara, mas aquela pessoa mega controladora, que quer saber de todos os processos, que quer que você mande foto. E tem aquele cliente amorzinho que, o que você fizer eu vou amar, porque o seu trabalho é lindo. Sim. Então, assim... São raros, mas acontece, viu, gente? E é maravilhoso uma hora aparece. Quando aparece. Vai com fé, Inclusive, se tiver alguém aqui ouvindo que queira ser esse cliente... Assim até eu faço encomenda, bem. Mas são esses desafios, né? Que às vezes você trabalhando numa empresa você não tem. Você tem um chefe só pra lidar. Acabou. E isso que você falou também de se organizar é sempre desafiador, principalmente se você não tem esse perfil. Que eu não tenho, por exemplo, eu sou muito ruim organizando meu tempo. Até hoje, eu também. 30 anos nessas costas aqui, com dificuldade, sabe? De ter uma rotina que funcione. Eu ainda não consegui encontrar E talvez eu nunca encontre também um sistema que se encaixe perfeitamente nesse estilo mais livre de levar o trabalho. Bom, mas ainda falando um pouquinho sobre estudos, né, sobre estudos formais, a gente tem muitas formas de aprender, na real. Então, acho que é legal a gente entender que não necessariamente, mesmo se você fizer uma faculdade, um curso, cada um vai aprender de um jeito também, né? E aí eu tava dando uma pesquisada aqui, eu selecionei 4 formas de aprendizado, e eu acho que é legal você descobrir a sua forma e até tirar proveito dela, né? Então a gente tem, por exemplo, um jeito de aprender que é sentindo, que a aprendizagem é por meio de sentimento, envolvimento com as emoções. Então são pessoas mais emocionais, que realmente quando aquilo te envolve com paixão, ela vai aprender muito mais, né? Aí você tem também aquelas pessoas que aprendem observando. Então é a aprendizagem por meio da observação, sem a necessidade de participar das coisas. Então, uma aula explicativa vai funcionar bem pra essa pessoa. Pode ter uma pessoa lá falando 3 horas, a pessoa vai se dar bem com isso. Tem aquela pessoa que aprende pensando, que ela vai aprender conforme ela pensa sobre. Então, ela constrói esquema, modelo, teoria, é uma coisa mais abstrata. E tem a pessoa também que aprende fazendo, que é a experimentação ativa, né? Que é realmente aprendizagem por meio de ação. Eu acho que eu sou muito a pessoa que aprende fazendo, porque eu fiz uma vez, eu gravo de uma forma que nunca mais eu esqueço. É impressionante, assim. Sim. Se eu ouvir alguém falando alguma coisa, um filme, uma série, amanhã eu já não lembro o que eu ouvi, assim. Ler também, sabe? Eu já não sei o que aconteceu. E você, como é que é seu aprendizado? Eu acho que eu sou mais os 2 últimos, que é aprender pensando. Interessante, inclusive, pensar nisso, né? Aprender pensando, mas eu tenho essa impressão de que eu sou essa pessoa que gosta de pegar referências, gosta de pegar inspirações, e eu preciso pensar em como aquilo se aplica na minha realidade. Eu sempre fui essa pessoa, né? E às vezes eu desenho, eu faço esquemas, eu testo, e aí eu acho que entra a parte do aprender fazendo também. Do corpo ter essa memória de gravar, sabe? Ai, Sim. Como foi a pincelada? Se eu segurar o pincel dessa forma... Eu tenho uma memória corporal
incrível, assim. Eu lembro de todas as coreografias do El-chan até hoje. Eu também! Vou ter que cortar essa parte porque é vergonhoso, mas tudo bem. Corta a minha junto já. Não, mas isso de aprender sensorial também é uma coisa, assim, muito... Às vezes, até mesmo cheiros, né? Às vezes não precisa ser nem o fazer com as mãos, mas o cheiro que você sente quando você tá... do material. Eu sou uma pessoa extremamente sensorial. Sim. Então, quando eu compro um material novo, artístico, a primeira coisa que eu faço é abrir a embalagem e dar aquele cheiro, sabe? Cheirar. Dá uma fungada no material. Exato. E aprender com a experiência mesmo. E eu acho que isso que a gente estava falando, complementando, né, da educação formal, que às vezes você acaba ficando um pouco engessado, com uma pressão em cima de você. Eu acho que quando você aprende sozinho, ou quando você vai fazendo vários cursos de só aquelas coisas que realmente te interessam, você começa... É mais fácil você se situar onde você tá, você ter uma noção de quem você é como artista, o que você gosta de fazer, quais materiais você se identifica mais, quais técnicas. E nesse ponto, o caminho para encontrar o teu estilo, o teu jeito de fazer, ele fica muito mais fácil, muito mais gostoso, porque você tá ali aprendendo de forma empírica o tempo todo, praticamente. Exato. Isso é muito maravilhoso. E eu acho que assim, que o que a gente queria dizer até com esse episódio é que não importa muito, no final das contas, se você tem ou não alguma educação formal, ou se você fez ou não algum curso. É claro que é muito importante estudar, gente. Não tô falando aqui que não é pra estudar. Muito pelo contrário. Por favor, sabe? não. Técnica, aprender a técnica e aprimorar a técnica é muito importante pro teu trabalho, seja ele qual for. Eu acho que estudar... Eu sou uma CDF de marca maior, então, assim, estudar... é sim muito importante. Agora, não quer dizer que se você quer trabalhar com ilustração, você precisa ter feito artes visuais, artes plásticas, né? Se você quer fazer roupa, você precisa ter feito moda. Não, sabe? E eu acho que é muito legal tudo que você fez de alguma forma. Não pensa que você vai jogar fora de um jeito. Tipo, meu Deus, joguei minha faculdade de 5 anos de arquitetura no lixo. Não mesmo. Com certeza. Sabe? Porque às vezes uma coisa tão boba, entre aspas, que você aprendeu lá na faculdade vai te ajudar tanto hoje. Ou aquele cursinho que você achou que era idiota, também, sabe? Sim. Então acho que esse é o aprendizado do episódio, eu imagino, assim, pelo menos é isso que eu queria passar pras pessoas. Maravilhosa, com certeza. E não se ache menos artista, menos artesão ou artesã porque você não tem uma educação formal. Porque eu, até hoje, confesso que eu tenho uma certa dificuldade em me autoproclamar artista, mas conheço várias pessoas que têm exatamente o mesmo problema de falar, eu sou artista, fala com aquela vozinha, sabe, baixinha, murcha. E não, eu não acho que ter uma educação formal, não vai te tornar um artista. Então, se empoderar disso também. E tudo que eu tô falando aqui também não quer dizer que eu não me sinta. Às vezes eu também me sinto uma fraude, às vezes eu também acho que eu joguei fora sim, sabe? Sim. Mas eu tô... É um trabalho, né? Com certeza. É uma afirmação de todo dia, ainda assim, né? É uma construção. Com certeza. E pra fechar, então, você tem alguma dica, alguma palavra de encorajamento pra essas pessoas que estão aí querendo empreender nessas artes manuais? Conta, além do continue a nadar, né, que é sempre bom. Não, continue a nadar é mantra. Todo dia né? tem que estar repetindo, sim. Bom, eu acho que o meu conselho é, se você ama, você tem que pelo menos se dar o direito, a chance de tentar. Boa. Né? E tentar de verdade. Não tentar do tipo, eu vou ver aqui, se não der certo. Não, é tentar do tipo, eu vou fazer essa caceta funcionar, eu vou fazer dar certo. E ao mesmo tempo também não ter essa ilusão de que é tudo fácil, são flores, de que aquela pessoa que você admira hoje, nossa, ela teve tudo de mão beijada, olha onde ela chegou. Porque a gente tem muito disso também, da comparação, né? E eu acho que esse é um conselho também que eu queria deixar aqui, Sim. Não se compare, né? Se foque no seu caminho, foque no seu aprendizado. É legal, é importante a gente ter referências externas, com certeza é importante. Sim. Mas não compare. Eu vi uma frase muito legal esses dias, que é: não compare o seu
começo com o meio de alguém, sabe? Uma pessoa que já tá há anos trabalhando com aquilo, que já aprendeu tudo que você ainda vai ter que aprender, errando e acertando. Sim. Então, não fique se colocando nesses lugares de, eu sou menos. Porque você não sabe, cada um tem um caminho, essa é a verdade. Sim. Eu acho que a gente fica falando, olhando pra grama do vizinho, achando que ela é mais verde, e no final das contas ela pode ser artificial e você nem sabe. Exatamente. Né? Ela é mais verde por conta disso, muitas vezes. Exatamente. Então cuidado com essa de ficar olhando pra grama. Ótima observação. Né? Com certeza, Fê. As dicas da semana. E aí, Fran, conta pra mim o que tá assistindo, o que você tá vendo, o que você tá lendo. Conta pra mim. Eu não tô conseguindo ler muita coisa nessa quarentena, né? Não sei se tá acontecendo com todo mundo, mas tá difícil. Ainda mais livros mais complexos. Então eu acho que tem gente que tá mais lendo, tem gente que tá mais assistindo. Cada um levou de um jeito essa quarentena. Não, pra mim, a Netflix, a Amazon tá salvando a vida, porque é a forma que eu encontro de dar uma espairecida. Não que eu não indique as leituras, eu acho que ler é incrível, maravilhoso. Quem tá conseguindo sucesso, inveja ao mesmo tempo. Segue aí. Com certeza, continue a nadar. Exato. Mas tinha pensado aqui em deixar uma dica de alguns filmes que eu tô assistindo essa semana, inclusive, e que eu acho que são ótimos pra esse período de quarentena, de medo generalizado que a gente tá vivendo, né? Receio com o futuro. Uhum. E que é uma dica também pra, não só pra relaxar, mas pra entrar um pouco nesse mundo da ilustração, desse mundo mágico e se encantar, que são os filmes do Estúdio Ghibli. Adoro! Maravilhosos, e eu já tinha assistido A Viagem de Chihiro, Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, só que eu vi que na Netflix, no catálogo, tem vários títulos do Ghibli, que eu não sabia. Entrou quase todos, eu acho, inclusive, do Estúdio Ghibli. Netflix, meu amor! Gente, eu tô apaixonada, assim. Essa semana eu assisti o serviço de entregas da Kiki. Adoro! Que é lindo e tem uma estética perfeita. Eu amo a estética do Ghibli, porque ele tem essa coisa bem do feito à mão, né? Eu fiquei sabendo que Ponyo foi feito completamente à mão. Uau! Tudo. Tanto a parte da ilustração. Não sabia. Como o colorismo, tudo foi feito à mão. E são lindas, porque você tem o 2D, né? São desenhos animados em 2D, mas você tem também, às vezes, cenas super trabalhadas, super desenhadas, com pinturas... Cenário maravilhoso. Cenário em 3D, e eles fazem isso muito bem, né? Essa mistura. Sim. Então eu tô encantada, e eu acho que são filmes que tocam em questões tão sensíveis, tão sutis, né? O serviço daqui, que ele fala muito sobre... Conta a história dessa jovem bruxa, né, de 13 anos, que sai da casa dos pais pra descobrir o seu caminho. Sim. Como bruxa e escolher uma cidade. Aí ela vive algumas aventuras ali. Mas eu acho muito legal como eles conseguem focar no cotidiano, na beleza do cotidiano, né? E é isso que me encanta. É lindo demais. Muito, assim, uma sensibilidade incrível. Então, fica aí a minha dica pra quem quiser se encantar também nesse período. Eu acho que, olha, é uma baita dica. E tem vários filmes, né? Você pode começar, sei lá, pelos mais conhecidos e depois ir indo a fundo, porque tem muita coisa. Os mais lá do bem. Porque eu lembro, a gente reassistiu A Viagem de Chihiro esses dias, faz muito pouco tempo, e eu falo, meu Deus, como é doido, né? Mas é o máximo. Doido, é incrível! A estética é linda, o ensinamento por trás é maravilhoso. Eu assisti no cinema, eu tava até lembrando com o Fagner. Foi o primeiro filme que a gente assistiu junto no cinema depois que a gente começou a namorar. Que massa! Ou seja, faz muito tempo. Não vamos falar sobre isso aqui, mas faz muito tempo. Mas é muito gostoso de assistir Totoro, que eu assisto 500 vezes, quantas vezes forem necessárias, que eu adoro. Tá na minha lista, é o próximo, eu ainda não assisti Totoro. Não? Nossa, então assista, Sim. Porque é muito bom. E o da Kiki também eu adoro, também acho fofo demais. E a gente tem que realmente voltar a assistir algum. Mas eu vou dar uma dica aqui de uma série que a gente já teve essa dica, alguém deu essa dica, eu não me lembro, mas eu acho que vale muito falar, até tem um pouco a ver com o nosso episódio sobre essa coisa de estudar até, que é o Abstract,
que tem na Netflix. Maravilhoso. É uma série que cada episódio conta sobre um artista. E aí tem, sei lá, tem pintura, tem arquitetura, tem uma que eu vi, tem até biologia no meio. É um negócio, assim, é muito legal. Você precisa estar um pouco mais concentrada pra assistir, Sim. porque é uma aula, praticamente, né? Mas ainda assim, se você conseguir assistir uns pedaços, já vai te ajudar muito. Mas eu não assisti ele inteiro ainda, a série toda, porque eu quero prestar atenção, então nem sempre dá, né? Nem sempre você tá ali focado naquilo. Mas eu super indico pra quem quiser estudar um pouco também sobre arte, sobre manifesto, sobre, sei lá, tem muita coisa, assim, é surreal. Tem produtos, né? É muito legal, tem 2 temporadas, então vale muito a pena assistir. Com certeza. Já assistiu? Eu assisti alguns também. Eu tô que nem você. Eu vou assistindo aos pouquinhos, porque realmente é algo que... E eles são um pouco compridos, né? Acho que são 40 minutos de episódio, um negócio assim. Então tem que sentar com calma. Às vezes eu gosto de tomar notas também de coisas que eu acho interessante, que eu posso acrescentar no meu trabalho. Sim, porque pesquisar depois mais, né? Sim, e eu acho isso muito interessante. É uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu trabalho, que é beber de outras fontes de inspiração, que não necessariamente a ilustração, não necessariamente a pintura. Sim. Mas um bordado ou um artista que trabalha com arquitetura, que trabalha com outros projetos, porque você acaba tendo outras visões e aquilo te inspira de formas que você nem imaginava pra trazer pro seu trabalho. Sim. Então, isso que eu acho mais legal do Abstract, de você abrir a mente e conhecer pessoas fazendo trabalhos incríveis. É mega interessante. Não, acho que fica a dica, vale. Tenta assistir pelo menos um episódiozinho, vai lá, lê os resuminhos, vê qual que te interessa mais e assiste, porque é uma grande inspiração. Eu sei que às vezes precisa de um pouco de concentração, mas vale muito a pena. Com certeza. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Hello, Shiny People! Hoje eu falei pra Fê, hoje eu vou gritar, porque semana passada eu não gritei. E eu senti falta do meu grito e teve gente me mandando mensagem dizendo que até o marido que ouve junto falou, cadê aquela mulher maluca que grita? Então, a mulher maluca está aqui de volta. Verdade. Entendeu? Porque gravar de manhã não é muito a minha praia. Então, assim, agora estamos de tarde, aí eu já tô no crema, no Pix da Grubs. Entendi, foi isso. Da outra vez a gente gravou muito cedo e aí não bateu certo a coisa. 10 horas da manhã, né? Mas é cedo, gente, 10 horas da manhã. Até a minha voz, eu achei que tava uma voz mais embargadinha, assim, uma voz de quem tava saindo da caminha. Não tava não, mas tava não tinha esquentado o motor, não. É isso. Então, gente, depois de falar de muita coisa sobre educação, você tem educação, pessoa? Você dá bom dia pra todo mundo? Porque, gente, sério mesmo, eu acho o fim da picada quando a pessoa não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não fala obrigada, por favor. Pois não, senhora, com licença. Nossa. Sabe aquela coisa de a pessoa manda uma mensagem pra você, assim, falando valor? Nossa, sabe que eu... Não dá, oi, bom dia, adorei. Sei lá, qualquer coisa, não precisa ser um texto gigante, mas, porra, pelo menos um bom dia e um obrigado a gente espera, né? Quando a pessoa escreve valor, você fala assim, eu me valorizo muito, eu adoro o que eu faço. Quando a pessoa... Gente, adoro quando a pessoa escreve na minha postagem assim, quanto? Aí eu respondo assim, eu sou muito songamonga. Quanto tempo demorou para fazer? Ah, menina, essa peça demorou muito, demorou mais 5 horas pra ficar pronta. Boa! Eu já dei essa resposta. Adorei. Se procurar lá no meu Instagram, vocês vão achar, porque eu dou resposta Adorei. cretina, porque eu acho que as pessoas são muito caras de pau, entendeu? E que se você não der resposta cretina, ela não volta pro lugar dela. E a gente tem que fazer as pessoas mal educadas voltarem pro lugar dela. Óbvio, né? Assim, tipo, Sim. Eu fico com muita raiva quando uma pessoa que não me liga há muito tempo, ela me liga do nada, out of the blue, toca o seu telefone. Primeiro que ligar já é, né, preciosismo. Pois é, ligar hoje em dia realmente precisa de alguma coisa muito urgente, aí a pessoa né? vem, fala com você com aquela carinha de boazinha. E eu sou do tipo assim, tá me ligando por quê? Eu falo assim mesmo. Você tá me ligando por quê? O que você quer me pedir? E a pessoa fala, não quero pedir nada não. E fica com aquela conversinha mole. Aí você vai conversando. 15 minutos depois, a pessoa vem e te pede um favor. Aí, eu sou daquelas que eu sou dos filmes do terror. Eu paro, mentira, eu odeio filmes de terror, mas eu faço suspense. Eu paro e falo, você é muito cara de pau, né? Porque eu te perguntei e a minha resposta seja qual for o teu pedido, não. Porque eu vou falar, não é nem porque se eu quero ou se eu não quero, é porque você foi mau caráter, você mentiu. Enrolou, né? Ficou me enrolando. Você mentiu. Exatamente. Eu não aceito quando a pessoa tenta me enrolar nessa cara de pau e faz cara de gatinha achando que não passarão, entendeu? Vou fechar o portão da Ney.
Cabigaci. Tudo bem que, assim, não foi dessa educação que a gente Não. tava falando, mas cabe também aqui falar sobre Também. isso, né? Educação é educação de qualquer jeito. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não mata ninguém. E eu sou muito a favor, crianças que não querem falar. A gente até tava discutindo isso no Telegram essa semana. É verdade. Crianças não precisam abraçar e beijar, mas crianças precisam sim cumprimentar as outras pessoas. É falar oi. Sabe por quê? Porque, cara, e assim, a gente tem que ensinar a criança a falar com as pessoas que a sociedade diz que não importa, né? Que eu não consigo entender esse valor de não importar. Pessoas que limpam o seu chão importam muito, pessoas que recolhem o seu lixo importam muito. Sim. Qualquer pessoa importa muito. E a sociedade tem mania de achar que elas não importam nada. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu chego em qualquer lugar que tem uma faxineira limpando, tipo um shopping, um mercado, vem a mocinha com a vassoura, eu sempre faço questão de falar bom dia, boa tarde. Eu vou até a pessoa e falo. Tem gente que a pessoa tá tão... Ela fica tão assustada porque as pessoas fazem de conta que ela não existe, que tem gente que pergunta assim, pois não, eu posso ajudar? E eu falo, não, eu só vim te dar bom dia. A pessoa não consegue... Tá falando comigo? Ela não... Porque são pessoas que a sociedade tornou invisível. É. Não permita que as pessoas sejam invisíveis perto de você. E não permita que os seus filhos façam de outras pessoas invisíveis. Enfim, a gente ia falar de educação, né? Falou de educação, mas eu quero falar sobre você, mocinha, que está aí fazendo um tipinho de gente que você não é. Você que mente, mesmo sem querer mentir. Você finge que é uma pessoa recatada e do lar, quando você, na verdade, é uma pessoa da gandaia e do bar. Tá tudo bem. Não precisa se esconder. Eu queria dizer isso pra vocês. Eu queria que vocês assumissem quem vocês são. Não é pra enfiar o pé na porta, sair xingando, ofendendo se você é uma pessoa assim mais bruta. Mas é pra você assumir quem você é. Pra você parar de fazer tipo. Sabe aquela pessoa? Gente, eu sempre tive raiva de gente que ficava instigando outras pessoas. Tipo assim, a gatinha que fica instigando o gatinho, tá lá na balada, tá lá, né, tentando fazer de conta. Não nos dias de hoje, que é Covid. Mas fica lá dando mó mole. E aí, quando o cara chega junto, a pessoa faz assim, não te dei confiança. Nossa, que raiva. Então, se você tá afim do cara, bicho, quando o cara chega junto, você fala, tô afim de você. Ou então tu vai lá e fala, oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Vambora. Eu nem sei mais como é que dá cantada. Ai, meu Deus, que velha. Oi, você vem sempre aqui, acho que não é assim. Mas tudo bem. Então, né, mas não sei mais da cantada. Eu também não sei, Então. gente. Eu vou dizer que eu tô casada há 11 anos, então... Nossa, eu tô há 18, então pensa, né? Eu tô fora do mercado já tem um bom tempo. Então, assim, mas de toda maneira, eu queria dizer pra você se assumir. Se assume no seu trabalho, se assume com a sua família, assim, para de tentar agradar as pessoas. Porque a gente tem uma mania de querer agradar as pessoas, sabe? De querer fazer parte do clube. E aí a gente não quer dar opiniões que sejam contrárias ao que a maioria daquele grupo está falando. E muitas vezes a gente acaba se ferindo, ou a gente acaba perdendo até muita chance, muita coisa, porque você tá com medo de se expor. Você tá com medo, sei lá, de dar sua opinião sincera. Não é pra ser grosseira, a gente tá falando Sim. de educação. E eu acho que também isso é dica pra vida, porém, eu acho que pensando até pra gente no nosso negócio artesanal e tal, você não consegue manter por muito tempo, né? E aí você perde credibilidade com os seus seguidores, com seus clientes. Então, não adianta querer criar um super personagem maravilhoso que você não vai dar conta de manter. Exatamente. Então, assim, mentir, aquela história velha da mamãe, mentira tem perna Sim. curta. Quando você inventa uma personagem que não é você tem uma grande... Primeiro, que é um malabarismo, gente, cerebral absurdo. Exato. Você tem que lembrar de cada mentira que você contou, que isso não dá conta. Depois que você tem que preencher aquela vaga ali de um objeto que você inventou, de um monstro. Então, assim, dá muito trabalho, gente. Ai, gasta Dá muito Gasta trabalho. energia fazendo ginástica e ficando magra, pelo amor de Deus. Então, mas sabe, até a ginástica, é muito engraçado que eu não me lembro quem foi que me falou isso uma vez agora, mas eu tenho isso muito na cabeça, que é a gente, às vezes, se propõe a fazer uma coisa que a gente não vai conseguir manter por muito tempo. Então, não, eu preciso emagrecer, eu vou fazer academia todos os dias. Por quanto tempo você vai conseguir manter isso? Tem gente que consegue, não tô dizendo que tem gente que faz academia todo dia. Mas será que você vai conseguir fazer isso pra sempre? Então, quer dizer, você vai, de repente, você até emagrece ali no começo, você até consegue manter aquilo por um tempo. Depois você só vai se frustrar porque você não vai conseguir manter aquilo. Então, às vezes, é melhor você fazer algo real, algo que realmente seja possível, do que algo que você não consiga manter por muito tempo e depois você se frustra e frustra as outras pessoas quando você tá falando de um negócio, Isso. enfim, de outras coisas Não, assim, e o pior né? é o que desencadeia, porque às vezes você faz, assim, grandes planos todos de uma vez só. Isso. E, obviamente, você não vai dar conta. Outro dia eu tava ouvindo... Gente, eu tô a rainha do podcast, vocês já perceberam. Eu tava ouvindo o podcast do Primo Rico, não gosto do Primo Rico, mas eu gosto muito dos convidados que vão lá, então eu continuo ouvindo, tá? E aí,
Imagina ele pegar esse áudio aqui e botar lá falando... E, gente, eles já falaram mal de gente que faz artesanato, falando que... vou falar logo. Falaram, sim, fala. que quem não era bem sucedido ia ficar vendendo bijuteria na porta do mágico. Eu fiquei com muita raiva. Ia virar artesão que vende bijuteria. Muito. Eu falei, meu Deus do céu. Porque eu mas é isso que as pessoas pensam, Né? né? Infelizmente, isso ainda é uma verdade pra muita gente. Exatamente, que é o hippie da praia lá, que não tem nem MEI. Nós somos todas legalizadas, entendeu? Temos CNPJ, temos lojinha online e a gente tem registro de marca, a gente é muito poderosa, a gente não é... A gente não tá só fazendo agandar, mas enfim. O que ele tava lá, o convidado dele tava falando? Acho que era o Perini. Ele falando, não o Perini não, outro cara lá. Enfim, qualquer cara lá que vive lá. O cara tava falando sobre fazer muitos planos de uma vez só, tipo 1º de janeiro. Que as pessoas, elas inventam muitas coisas ao mesmo tempo, e aí o que acontece é que você não consegue terminar nada, porque você inventou muitas mudanças ao mesmo tempo. Então ele fala... Sabe qual é a melhor academia? A que tá mais perto da sua casa. Sabe qual é o melhor exercício? Exato. É aquele que te dá prazer em fazer. Então, se você não gosta de ir pra academia, vai fazer outro exercício. Vai fazer uma dança, vai fazer uma natação, vai fazer, sei lá, uma caminhada no quarteirão. Fica no shopping andando, se você adora shopping. Fica andando no shopping, bota um tênis. Não agora, né? Não agora. Sim, mas mesmo assim, agora que tem shopping aberto, você, né, até pode. Mas você não é obrigado a ir, gente. Não é porque tá aberto que você é obrigado a ir. Enfim, fica no estacionamento do shopping dando volta, não importa. Então, é isso. Você precisa procurar botar metas de coisas que você efetivamente vai conseguir cumprir. Óbvio que a gente cheira Baygon. Eu mesmo cheirei Baygon. Falei, sai baranga! Fiz lá um projeto Sai Baranga. Aí comecei. Gente, botei até as pelancas lá, tudo se você andar no meu Instagram lá pra trás mesmo, eu botei a barriga, cara, botei as costas, assim, tudo podre. E fiz o projeto Sai Baranga. Eu falei, vou emagrecer! Emagreci, mas assim, emagreci um tanto, não emagreci nem metade do que tinha que emagrecer. E, obviamente, depois eu voltei, porque aí eu entro na indisciplina. Aí eu vou usar como de desculpa Natal. Gente, aliás, o Natal tá chegando, vocês já estão preparados? Eu não tô. Pois é. Eu não tô, mas assim... Aí você começa com as coisas de Natal, com a agenda, né? Porque eu faço agenda, aí tem que fazer agenda, não sei o quê. Quando você vê, você não tem tempo de nada. Aí você fala assim, eu não vou malhar, porque se eu malhar, eu vou perder tempo. Não, gente, malhar me deixa com mais vontade de fazer as coisas. O meu planejamento era começar a voltar todos os dias, se eu conseguir. Se não for, não tem problema. Mas o meu objetivo era deixar de estar na inércia. Então, assim, comece pequeno, sabe? Começa igual o japonês, começa pequeno. Depois você cresce, vira um negão, entendeu, gente? Tem que... Eu sempre faço... A analogia é sempre a mesma, de pequeno pra... O papo é sempre o mesmo. Então, gente, é isso. Faça coisas, faça metas devagar. Tenha educação, né? Compre da amiguinha, porque é sempre bom. Compre no podcast também, gente. Por favor, né? Você tá precisando de dinheiro. Dinheiro nunca é demais. Inclusive, as camisetas da Raquel saem... Daqui a uma semana, tá? Vai sair do ar. Hoje é o último dia. Então, por favor, corram lá, porque é a última chance de ter aquela estampa de artesã que trabalha sob pressão. Eu sei que ninguém quis, a minha estampa micou, tá? Não deu nada, ninguém quis nada. Todo mundo aí se ferrando, virando noite, e ninguém comprou minha ideia. Eu magoei profundamente, vou deixar de dar gargalhada aqui. Agora eu vou fazer beijo, tchau, não me liga mais. Tchau, gente, até semana que vem. Os recados da semana! Oba! Olá a todos e todas que estão ouvindo aí! Estamos aí mais uma vez! Oba! Estamos tentando, hoje mais cedo. Sei lá, por que a gente grava mais cedo? Porque a gente é velho, né? Velho faz isso. Acorda mais isso, cedo, já né? não aguento. Já acordei, vamos gravar logo de uma vez. Isso, não aguenta ficar dormindo, dá dor nas costas, tem que mijar. Puta, é uma merda. Ser velho é isso. Enfim... Temos novidades hoje, hein? Opa! Quais novidades? Porra, Átila, só estampa. Lógico, eu ia falar isso na sequência. Eu só perguntei pra dar uma sequência no assunto, né? Lógico que eu sabia que era isso. Sempre assim. Fiz um post agorinha no YouTube lá na aba comunidade, quem quiser ver, o link tá lá também. E vai estar... Onde você costuma deixar o link aqui? Na descrição do episódio tem. Muito bem. E também tem lá na bio do Instagram, tem todos os links pra tudo, inclusive pra comprar as camisetas. Excelente, a estampa ficou muito foda, adorei os desenhos. Pra quem pinta miniatura sabe, exato, o formato do potinho é exatamente esse do que a gente usa, que é o mais comum da marca, que a gente não vai falar o nome, mas quem vê o pote sabe, porque a marca não tá pagando. Eu peguei exatamente as ferramentas que o Átila usa, eu desenhei em cima, foi um negócio assim pra ficar bem parecido, entendeu? Isso aí. Eu sabia o que eu tava fazendo?
Não, mas o Átila falou que ficou bom. Que importa que tá representando, é isso. Exato, depois de tanto tempo, depois de tantas ideias de quinta série, Isso, fez um decente. fez um decente, né? Sim, muito Mas bem. tudo bem, ó, como o Átila já participou de mais de um episódio, ele pode fazer outra estampa depois que terminar essa. Exatamente, é isso aí, olha aí. Tem essa Mas essa tá por vantagem. tempo limitado, hein? Vamos lá. Exato. Vamos lá. Aliás, hoje tá saindo várias camisetas do site, hein, gente? Hoje, dia que está saindo esse episódio, 14 de setembro de 2020. Caramba, ela fala a data até na gravação. Eu jamais faria isso, porque eu nunca iria acertar essa data. Eu tenho uma colinha aqui do lado pra poder acertar tudo isso. E se eu não acertar também, eu edito depois e tá tudo certo. Justo. Eu não confio em mim que eu ia conseguir terminar também. Eu nunca Entendi, confio tá em mim. certo. Mas vamos lá, vamos pros recadinhos primeiro. aqui. Primeiro, da Karen Cardoso. Ela falou o seguinte: sensacional o episódio. Eu não sabia a diferença entre cute e patchwork. Achava que as duas coisas eram uma só. Olha. Adoro aprender com vocês. Obrigada, Oh. Karen. Muito obrigado. Olha, eu sabia porque eu já fiz patchwork, né? Já fiz cute, então já dei uma estudada, mas vou dizer que muita gente achou o episódio bastante explicativo, né? Porque muita gente não sabia de algumas coisas, nem sabia que existia essas coisas, né? Sim. Os próprios concursos e tudo mais, a galera ficou boquiaberta. Concurso é um negócio muito louco mesmo. Esse eu nunca imaginaria que ia ter, cara. Tem concurso de muitas coisas, Tem. né? Mas isso é uma coisa que a gente não pensaria. E coisas maravilhosas, né? Das meninas, eu achei assim Porra! incrível. O trampo com foda mesmo, Não, eu cara. também. Até pra quem faz ilustração, você olha ali, o trampo é bem... Exato. Muito bem feito. Vai lá. O segundo comentário, então, é da Carla. Ela disse, que episódio foi esse, Brasil? Ela escreveu assim mesmo, a Átila tá Tá interpretando. escrito. Tá vendo? Eu tô lendo certinho agora. Fê dando show da condução, fazendo ganchos lindos e mostrando que amadurece a cada episódio. Tá me chamando de velha. Eita, é verdade, né? Que a moda uma hora apodrece de tanto que amadurece. Orbe tá matando de amor meu coração. Sem palavras por ter recebido beijos dessas lindas. Toda fã ela. E volto a dizer, faz toda a diferença ser apoiador e participar ativamente da brincadeira, entre aspas. Ela coloca aqui, desde sugerir nomes até ajudar a montar o episódio com perguntas do grupo do Telegram. Valeu demais! É que tava em caixa alta, ele precisou gritar, isso Eu aí, preciso, tá certo. eu preciso fazer as entonações certas, né? Eu sempre deixo os comentários mais longos pro Átila, porque eu sei que vocês gostam. Vai lá. Legal. Conselhos de mãe fazendo pensar e o pi do Átila me assustou real oficial. Gente, não foi só ela que se assustou com o Pi. Mas, Prometo que eu vou gente, tomar né? mais cuidado da próxima vez na edição. Tava muito alto, Sei né? lá, devia tá. Mas é que o Átila falou bobagem, sabe? Não podia Não falei contar. bobagem. Eu só falei o nome de uma empresa que não poderia ter sido dita. Logo, era bobagem ali no momento, entendeu? No Isso, contexto exatamente. e tal. Ai, Carla, Exato. muito obrigada. Aliás, foi a Carla, a Monique e a Rita. Acho que a Paty também mandou pergunta. Só com as perguntas delas eu fiz o episódio passado inteiro. Foi ótimo. Ah, muito bom mesmo. Tá vendo como é valioso estar no grupo lá do Telegram? Opa, Porque eu sempre, com certeza. quando eu preciso de ajuda, tô com alguma dúvida, vou lá, galera, me salva. Em 10 minutos a galera resolve meu problema. Ó, aí sim, hein? Se quiser também receita de bolo, só pedir que elas dão. Verdade, pior é que dá mesmo. Vamos lá pra mais um comentário da Rosiane, que também é nossa pé de mesa, mandou um e-mail pra gente falando. Oi, Fê. Amei o episódio com as meninas do Órbita, mas meu e-mail essa semana é pra comentar a segunda parte do programa com a Raquel, a mãe do Japinha. Ainda bem que o áudio de vocês deu problema e vocês precisaram regravar. E iniciaram a conversa sobre feminismo, Sim. que é um assunto tão importante, principalmente porque somos a maioria no meio artesanal. Acho que inclusive pode ser uma pauta pra um episódio futuro. Beijos e obrigada. Sim, acho importantíssimo a gente falar disso, né? Sim, com certeza. Ainda mais realmente no meio artesanal, onde as mulheres são maioria, sim. A gente precisa realmente Muito bem. levantar a bandeira. Então, eu acho que vale sim. Foi ótimo o conselho da Raquel semana passada. Sempre é, né? Sim. Mas semana passada ela falou sobre isso. E eu acho que a gente tem que falar sim. E tá aqui anotado pra gente fazer um episódio sobre. Muito bom. É uma ótima pauta. Certo, Átila? Você só concorda, Átila, por favor. Eu concordo com tudo e não discordo de nada.
Aliás, uma pergunta antes da gente terminar aqui. O episódio de hoje a gente falou sobre educação formal, né? Sobre Sim. ter feito ou não faculdade, cursos, essas coisas. Você é formado em design, né, Atila? Eu sou formado em design gráfico. O meu curso, pra você ter uma ideia, começou o nome dele quando eu entrei era desenho industrial e no final virou design gráfico. Nossa, mudou no meio do caminho, que ótimo. Exatamente, mudou no meio do curso. Mas é design gráfico, meu diploma tá escrito design gráfico. E você acha que... O que você acha que ele te ajuda hoje em dia aí nas pinturas de miniatura? Muito, né? Ajudou, viu? É. Como eu tive aula de desenho e eu tive aula de pintura também, e fotografia eu tive aula também, então são coisas que me ajudaram bastante. Legal. Eu tive aula de cinema também, então me ajudou até o canal também, ajudou bastante, viu? Né? Até. Foi como eu falei no episódio, todo conhecimento nunca é perdido, né? Eu acho que é sempre bem-vindo. Ah, não. Não quer, Sim, com certeza. não quer dizer que se você tivesse feito outra faculdade, você estaria pior hoje pintando. Não sei, porque são coisas diferentes e a gente vai aprendendo de várias formas, né? Sim, também mesmo porque já era um tema que eu gostava, né? Tipo, eu gostava de desenhar já Sim. também, então eu não teria, sei lá, zerado eu também não estaria, né? Sabe que quando eu entrei eu fiz técnico de design de interiores, mas quando eu entrei na escola técnica, eu queria ter feito design gráfico. Era a minha primeira... Sério? Era a minha primeira opção. Ah, mas aí no colegial, no caso. No colegial. Certo. E aí, só que aí eu vi que a nota de corte de design gráfico era muito alta. Eita, sério? Nossa. Era uma Quando escola- eu fiz era a mais baixa que tinha. Não, aonde a gente estudou, que foi no Kaká, na Carlos de Campos, aqui em São Paulo. Ah, mas isso no colegial, né? Na faculdade era diferente. Não, então, ela era uma ETEC, né? Na época ainda nem era ETEC, era ET. Uhum. Ela era muito concorrida, inclusive Sim, eu lembro, os sim. gêmeos, os grafiteiros, se formaram lá em design gráfico. Uhum. Então, realmente é uma escola que tem uma tradição grande. Então, era super concorrido. Sim, sim. E aí eu vi que tinha design de interiores também, e eu gostei muito da proposta e acabei indo pra design de interiores. Mas o Fagner fez design Legal. gráfico lá, né, meu marido. Olha aí, que é olha formado em aí. design gráfico lá também. Então, eu acabei fazendo design de interiores, mas a minha primeira opção era design Legal. gráfico. Ah, muito bom. Eu fiz colegial técnico em informática, acredita Olha nisso? só, tá vendo por que você manja dos Paranauê, das informática? Por isso. Eu fiz o curso técnico. Olha só. É porque eu queria fazer pelo menos uma coisa que dava futuro antes, né? Entendi. Porque depois fui pra uma coisa que não dá futuro, que é design gráfico. Tá certo. Então é isso, gente. Foi ótimo. Muito obrigada. bem. Não esqueçam das camisetas. Sim, Certo? camisetas estão lá por tempo limitadíssimo. Limitadíssimo. O negócio assim tem que ser exclusivo, senão ninguém compra, entendeu? Vai entender essas pessoas. É, exatamente. É tipo Kickstarter, né? Se você deixar pra sempre ali, né, a pessoa fala, beleza, depois eu compro. Não tem depois agora. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Uhum. Continuem mandando podcast entrelaçadas@gmail.com. Não esquece de Sim. comentar no post. Isso, Muito compartilhar, tudo isso é importantíssimo, né? Sempre aí ajudando a manter relevante o nome /marca. Exato. Se você manda no direct pra mim, não faz diferença. É melhor você escrever lá no post, entendeu? Exato. Claro que é interação, o Instagram gosta ainda, Uhum. mas é melhor você escrever lá no post. É isso aí. Certo? Sempre melhor. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Bom, Fran, muito obrigada pela sua participação. Adorei o papo. Ficaria aqui conversando com você por muito tempo, porque é um assunto muito gostoso de se falar, é um assunto muito importante de se falar. E aí a gente vai lembrando das histórias e de tudo mais. Com certeza. Mas espero que tenha ajudado, inspirado as pessoas pelo menos um pouquinho, né? Com certeza. Fê, eu que agradeço o convite de estar aqui. É um prazer imenso estar falando sobre esse assunto, e sobre vários, né? Porque a gente acabou falando de várias coisas que são importantes. Sim. E como é importante a gente estar conectado também nesse mundo que é tão, às vezes, difícil de entrar, né? Principalmente se você não tem uma educação formal. Então, ter trabalhos como o seu, com podcast, que são super educativos, super informativos e trazem essa visão mais do dia a dia, né, da prática, como que é trabalhar com arte e artesanato, eu acho incrível a tua iniciativa. Eu vou encerrar, então, falando do Estúdio Luares, que é a minha marca, né, Sim. depois de todo esse processo aí de aprendizado, de educação, por mim mesma, durante esses 4 anos e meio.
Eu trabalho de forma independente, como eu falei, no Estúdio Luares, que é a minha marca. Eu também trabalho sob encomenda para pessoas físicas, para empresas. E eu vendo as minhas artes autorais no meu site. Então, quem tiver interesse, é www.estudioluares.com.br. E vocês me acham também no Instagram, Estúdio_Luares, que é onde eu tenho mais presença mesmo no meio digital, e tô por lá sempre falando dos meus processos, falando dessa vida de empreendedora / artista, que é uma vida super única, peculiar, né, eu diria. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, por dividir o seu tempo aqui comigo e por me permitir dividir também um pouco da minha experiência. Ah, que gostoso, foi ótimo. E olha, vai lá ver o Instagram dessa mulher, que é de babá. Eu acho lindo demais. Obrigada, sou suspeita. Tem o quadrinho dela aqui na minha sala, muito bonito. Terei outros, porque eu já tava de olho lá. Fui lá dar uma olhada, né? Tipo, deixa eu dar uma olhada aqui de novo, faz tempo que eu não olho. Já tem uns aqui. Quem não quer nada. Já tem uns. Inclusive, eu posso pedir pra ela entrega pra minha mãe, depois eu pego. Super! Podemos combinar. Ainda facilita a minha vida, né? Com certeza. Ai, gente, obrigada. Muito obrigada por vocês ficarem ouvindo a gente até aqui. Espero ter ajudado vocês, espero ter inspirado vocês. E beijo, até segunda. Beijo, Fê. Você morrer. Eu ia falar morena, ficou meio embolado. Depois eu fico. Ficou. Fê, você corta. A gente edita. Vou fazer assim, então, vou fazer de novo. Então. Aliás, o Átila ganhou camisa, tá, gente? Agora o Átila está com camisa lá. E eu vou botar a próxima estampa que eu vou fazer é de uma bunda, porque aí a bunda vai. E aí eu acho que vende, porque vocês são mais canalhas. Ninguém comprou a artesã que trabalha nessa impressão, tá?